Boa noite, meninos. Espero que todos estejam bem. Hoje é o tema da aula, né? Nós temos a primeira parte de virologia, que seria o último organismo nessa jornada, né? Que nós estudamos introdução à microbiologia, estudamos bactérias, estudamos fungos e agora vírus, né? E é um nano-organismo, né? Nano, porque as dimensões que representam a sua partícula viral, elas são, né, em escalas muito pequenas, né, quase que a nível molecular, quase nas mesmas dimensões que a gente representa o DNA e o RNA. Vocês vão ter as dimensões que representam esses importantes parasitas, biotróficos, causadores de doenças, tanto em plantas e animais. Hoje eu tentei ajustar essa aula para tentar dar eu sempre procuro para os alunos da biologia direcionar também, não só um vírus, né, de planta, que é a parte que me cabe, que eu mais estudei na vida, né, vírus de plantas, mas eu vou tentar traçar um paralelo entre vírus de plantas e, ao mesmo tempo, vírus de animais no decorrer da aula de hoje. Então, os vírus, né, o esquema da aula de hoje, ele vai seguir o dogma central, a gente vai falar hospedeiros, né, de ocorrência viral, algumas doenças, tanto em animais quanto plantas, alguns elementos da morfologia, da partícula, e aí a questão do envelope, a relação disso com, né, esse roubo, né, o envelope o vírus, quando parasita, ele é capaz de pegar a membrana plasmática de organelas, em plantas, por exemplo, ele pode pegar o vacúolo de suco celular, pegar a membrana desse vacúolo de suco celular e compor uma camada a mais de proteção da partícula viral. Em vírus, a gente não fala reprodução, a gente fala etapas da replicação. Então, o que a gente chama de ciclo biológico, que a gente estuda para os outros organismos, para vírus, a virologia em si, a gente estuda etapas, passos para a replicação viral. Então, a reprodução dos vírus, ela seria representada do que a gente chamaria aquilo que vocês estudaram em biologia celular. Eu vou precisar muito do conhecimento que vocês têm. Falava sobre processos de tradução, processos de transcrição, processos transcripcionais, a geração de RNA mensageiros e a geração, e esse RNA mensageiro sendo lido pelos ribossomos, sintetizando proteínas, sintetizando partes do que representam a partícula viral, né? Então é isso que vai acontecer. O vírus, ele vai usar todo o armamento biológico da célula hospedeira, né? Ele tem até algas, tem até outros micro-organismos que vírus também infectam, em que eles se apoderam desses organismos para sintetizarem as suas proteínas, as partes que compõem o corpo, que compõem a partícula viral. A gente vai falar sobre RNA policistrônico e monocistrônico, e a relação disso, basicamente, é sobre RNA mensageiro, né? É sobre sintetizar todos os genes de interesse, ou sintetizar, ler, traduzir pelo ribossomo partes. Então, igual um carro. Um carro, ele é produzido em partes e depois ele é reajuntado, né? Reajustado no citoplasma. Nesse caso aqui, o vírus, ele é sintetizado, né? Porque são fragmentos, não é o genoma inteiro da célula hospedeira que é expresso. Então, ele tem um modelo de síntese de proteínas no ribossomo que a gente vai tentar comparar. A gente vai falar sobre a representação do genoma viral, vamos falar sobre ORFs, né, regiões de leitura dos vírus, né, que tem a ver com esse tópico. Vamos falar de regiões terminais, vamos falar da replicação e as etapas que vão ocorrer para esses vírus, os ciclos de replicação e algumas diferenças entre vírus senso de RNA senso positivo e senso negativo. Por quê? Porque os vírus, a maior parte dos vírus na natureza, né, são os vírus de RNA por uma razão quase que estratégica.
porque lembrem que é o RNA mensageiro que é traduzido no ribossomo. Então, se o vírus entra no citoplasma, se ele é um RNA senso positivo, ou seja, ele é a mesma coisa que o RNA mensageiro, e aí ele rapidamente ele é traduzido no ribossomo. Então, existe uma grande quantidade de espécies, variações, vírus de plantas, que são vírus senso positivo, né? Então, vírus senso positivo é o próprio RNA mensageiro, ou seja, fragmento que é inserido dentro do citoplasma da célula hospedeira, rapidamente já é traduzido, né? Pelo ribossomo, ele diretamente, ele não vai passar por nenhuma etapa como o caso dos vírus de RNA senso negativo, que eu vou explicar para vocês mais à frente. Então, quando a gente fala de morfologia das partículas, né, os vírus eles podem ser, né, helicoides, então seriam a parte do DNA, estaria representada por essa parte mais interna, e aqui os capsômeros, né, o capsídeo também seria dito, seria esse elemento de proteção mais externo. Então, basicamente, é esse capsômero, a partícula viral era composta desse capsômero, e essa parte mais interna, que pode ser ou DNA ou RNA, nunca misturado os dois ao mesmo tempo. Ou ele é feito de DNA, ou ele é feito de RNA. Então, essa é uma das formas possíveis de algumas espécies de vírus. Outras são que têm formatos de polígonos, né? E esses vários poli quer dizer vários, poliédrico, né? Vários polígonos, né? Com alguns elementos de conexão de reconhecimento, né? De emissão de proteínas, de reconhecimento antígeno, anticorpo, né? O vírus é um antígeno sempre. Então ele vai ter essa parte aqui que representa, não está demonstrando o seu interior, mas no interior pode ter o DNA, o RNA, e externamente essas espículas, né, esses elementos de conexão, de reconhecimento do vírus à célula do seu hospedeiro. E esse aqui seria chamado um vírus complexo, onde ele tem uma estrutura, né, bastante diferenciada. Lembrem que nos solos você tem as populações de bactérias, elas são controladas por vírus. Então, onde você mais encontra vírus nos solos são onde você mais encontra na natureza vírus são nos solos, porque nos solos tem uma grande população de bactérias e esse vírus complexo é o que a gente chama de bacteriófago. É um vírus que é um controlador, um agente de controle biológico. Ele tem esses pinos, esses elementos que compõem para adesão, para conexão na célula bacteriana, e aqui ele vai inserir essa quantidade de DNA presente nesse capsídeo, né? Então, o capsômero também pode ser chamado de capsídeo, e ele vai injetar esse conteúdo interno aqui no capsídeo, dentro da célula da bactéria, e realizar, né, a lise celular, ou realizar a transformação da célula bacteriana por ação desse bacteriófago, tá? Então, é um outro tipo de organização da morfologia da partícula viral. Além disso, né, vocês têm agora, de uma maneira geral, aqui uma representação agora de um corte transversal, aqui representando o ácido nucleico, que pode ser, lembrem dos dois tipos de ácidos nucleicos, né, o EILA e Mayara, que podem ser DNA ou RNA, e aqui o capsídeo protegendo essa parte interna. Então, ele é fácil de você lembrar, né, quando você representa a partícula viral. Então, e esse tamanho dessa partícula é em nanômetros, né? E a gente só vê em microscopia de transmissão, tá? Então, sem envelope, e aí esse vírus, eu vou falar sobre transmissão, esse vírus, quando entra dentro da célula do hospedeiro, ele pode roubar, ó, repare aqui, a mesma ilustração, essa parte, essas bolinhas arroxeadas representam, né, o capsômero, né, ou o capsídeo, né? E aqui, externamente, vocês têm um envelope. Então, existem alguns vírus que são envelopes, que eles pegam a membrana da célula hospedeira. E aí a gente pode se perguntar, vocês, alunos, podem me perguntar qual a estratégia evolutiva, estratégia biológica de um vírus roubar um fragmento, né, da membrana celular da célula hospedeira, né, do hospedeiro animal vegetal. Então, reparem, ele vai circular como se fosse a célula hospedeira. Então, de certo modo, ele vai ficar mascarado, né?
Então, ele vai ter como se fosse um passe livre para poder circular dentro dos sistemas animais, sistemas vegetais, e não ser degradado, porque ele não vai ser representado como um antígeno, como um elemento estranho. Então, não vai ativar mecanismos de resistência. Então, em plantas, por exemplo, vocês têm compostos que poderiam tentar degradar esses vírus aqui, que poderiam ser acionados à medida que ele invada de uma maneira sistêmica as células, né, interaja com a célula vegetal. E no caso das células animais, ao invés de ter substâncias químicas, eles têm anticorpos que vão tentar degradar esse antígeno. Então, uma forma de tentar mimetizar-se, de certo modo, né? Então, uma relação com o parasitismo é você ter essa estrutura que representa o envelope lipídico. Vejam bem, não são todos os vírus que têm essa capacidade de roubar, né, essa membrana celular de alguma parte da organela da célula hospedeira, tá? São alguns que possuem. E esses que possuem têm essa função. Então, se eu perguntar para vocês, lá como atividades no Moodle, qual a função do envelope lipídico, de certo modo, mascarar, proteger contra a degradação. Então, ele vai passar a ser vai se integralizar, vai poder ter um passe livre, circular por entre as células do animal, da planta, e não ser imediatamente, não ativar mecanismos de defesa sobre ele, já que ele é um elemento estranho dentro da célula hospedeira. Então, ele tem 3 partes aqui. Então, essa é o envelope, essa parte alaranjada, com essas, né, esses mecanismos, né, de reconhecimento do hospedeiro, essas pontuações, e aqui o capsômero, e aqui a parte interna, o ácido nucleico. Aqui nós temos a estrutura, né, do vírus, que ele pode ter outros, né, padrões, né, desses polígonos, padrões de organização em dupla, em simetria tripla ou quíntupla, né? O que é simetria? É um plano que divide a partícula viral em 2 vezes, né, quando a simetria é dupla, em 3 vezes quando ela é tripla e 5 vezes quando ela é quíntupla, né? São organizações desse capsômero que protege o elemento mais importante, que é o genoma viral, o DNA ou RNA que está dentro desse capsômero ou desse capsídeo viral. Então, essas seriam estruturas do que a gente chama de icosaédricas, né? Na verdade, uma variação de uma estrutura poligonal. Então, os vírus, né? Os vírus, eles têm por característica viverem sempre numa célula hospedeira, animal, vegetal, né? Eu vou falar sobre os diferentes hospedeiros. Ele sempre está dentro da célula, por isso que ele é chamado intracelular. Ele é constituído de uma ou mais moléculas de ácidos nucleicos, ou seja, uma ou mais moléculas de DNA ou uma ou mais moléculas de RNA. Então, ele não tem a organização celular básica de um ser vivo, por isso que eles não têm um reino, não têm um reino virídeo, porque eles não têm a unidade básica da vida, que é a célula. A célula é a membrana plasmática, citoplasma com as inúmeras organelas e o núcleo, né? Vocês estudaram em citologia, estudaram em anatomia vegetal, e o que eles possuem é só esse capsômero, como eu acabei de falar para vocês, esse DNA interno, e esse capsômero ainda pode ter uma cobertura da célula hospedeira, uma cobertura de um envelope lipídico, né? Que é um envelope oriundo da membrana do hospedeiro que ele pode utilizar, tá? E os vírus, né, que a gente encontra na natureza, eles são envoltos por uma capa proteica, o capsídeo, como eu tinha falado para vocês, o capsômero, ou um envelope proteico, né? Isso de certo modo, né, reprisando o que eu falei anteriormente. E aí existem outros grupos de seres na natureza que são também muito próximos aos vírus, mas eles têm algumas sutis diferenças, que são os viroides. Então, os viroides, a diferença dos viroides para os vírus é que, né, aqui no caso, ele é igual aos vírus, ele só vive em hospedeiros vivos, eles também são intracelulares,
mas a diferença é que eles têm um genoma interno, né, no interior do capsômero, né, ou capsídeo, que é menor, e a partícula ela é circular, de RNA, fita simples, sempre, né? Quando eu falo de fita simples, vocês têm que tentar associar, né? Você sabe que o DNA é uma fita dupla, e o RNA, classicamente, né, que é produzido, o RNA mensageiro, é uma fita simples, onde as bases nucleotídicas, elas são diferenciadas, elas são separadas, né? Eu vou falar mais à frente, né, a questão da uracila é uma base nucleotídica que vocês vão encontrar em RNA. Vocês, de maneira alguma, vão encontrar essa base nucleotídica de uracila em vírus de DNA, tá? Então, viróide é a mesma coisa que vírus, mas um vírus menor. Às vezes, alguns autores colocam dessa forma. E em plantas, eles têm sintomas muito parecidos. Em coqueiro, tem doenças que são afetadas, coqueiros são afetados por viróides. Então, é como se fosse um vírus menor com padrões muito parecidos, né? O genoma. E na natureza também vocês vão encontrar também fitoplasmas, né? Fitoplasmas e às vezes micoplasmas. Fitoplasmas são bactérias, são procariotos de parede fina, que às vezes têm sintomas de uma clorose, sintomas que afetam o crescimento de uma planta, e que as pessoas confundem também com vírus, também confundem com viroides. É muito famoso, né, os enfesamentos que nós temos em milho recentemente, enfesamento pálido, enfesamento vermelho, que são causados por fitoplasmas. E em animais, os micoplasmas seriam também procariotos sem parede celular, lá na bactéria, vamos lembrar, lá no reino, né, existiam o reino onde agrupavam bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, e o reino a divisão, dentro do reino procariota, das bactérias que eram chamadas, a divisão chamada Tenericutes, que seriam justamente esses fitoplasmas. A divisão Tenericutes abrigam procariotos que não têm parede celular, tá? Então, tanto fitoplasmas quanto molicutes são procariotos sem parede celular que pertencem à divisão Tenericutes, tá? Então, anotem aí no caderno, começa com T, Tenericutes. E eles não têm essa parede, mas os sintomas, às vezes, as pessoas no campo, elas confundem. Então, esse procarioto que tem, né, um sintoma parecido com doenças virais, que afetam o crescimento do hospedeiro, que afetam a fotossíntese. Esses fitoplasmas e esses micoplasmas, a diferença é o quê? Fitoplasma afeta a planta, porque é fito, e micoplasmas, né, vão afetar animais, né, de uma maneira bastante genérica. Vamos falar de algumas características gerais dos vírus. Eles são nucleoproteínas, ou seja, DNA, né, envolto, né, por compostos proteicos, onde eles têm de 1/4 a 1/10 de tamanho menor do que as bactérias. Então, se você entende o tamanho das bactérias, vocês vão ter de 1/4 a 1/10 menor que as bactérias, e elas podem causar doenças. Por quê? Porque são organismos parasitários, são organismos que sempre vão ficar dependentes dessa planta hospedeira. E aí uma questão que vocês poderiam me colocar é, mas como que um vírus sobrevive na natureza, professor? Então, ele vai ter refúgios, vão ter vetores, vão ter, no caso de vírus de plantas, vão sobreviver em plantas espontâneas, que são, os vírus são muito especializados, são muito específicos. Então, se ele é um vírus de solanáceas, ele vai procurar solanáceas nativas, plantas daninhas pertencentes à família das solanáceas, para que ele circule. Mas professor, mas como que o vírus vai circular se ele não tem uma capacidade de locomoção, ele não tem uma atividade de transmissão, e fora da célula ele morre, né? Só que ele é biotrófico. Então, a partícula viral, é claro que ela fora da célula ela tem um tempo de sobrevivência, e aí cada vírus ele tem uma longevidade maior ou menor. Eu vou falar sobre vírus animais, por exemplo, água, alimento, leite materno, o vento pode transmitir
essa saliva, né, esse vapor d'água, quando eu estou falando, se eu tiver, os meus vírus eu posso estar colocando no ambiente, né? O coronavírus, ele tem essa característica, né, de se multiplicar, e na saliva, ele, no momento que ele encontra com a pele, no momento que ele encontra com mucosas, ele é capaz de penetrar e imediatamente se multiplicar sistemicamente, tá? Eles não produzem esporos, como é o caso dos fungos, esses vírus, né? Os vírus não produzem esporos, não produzem toxinas nem enzimas, então isso são características que representam esses vírus, como vocês vão encontrar, né? Bactérias, isso acontece, como fungos, isso acontece, nematóides, outros organismos que vocês vão encontrar, eles podem produzir para poder sobreviver, para poder matar uma célula hospedeira, podem produzir enzimas degradativas, né, toxinas, né, fitotoxinas, que podem matar para a célula, para que ele consiga obter carbono, obter alimento. Isso no caso de bactérias e fungos, mas vírus não sintetizam, né, estruturas, esses esporos, né? Foi o que eu falei para vocês. Grave aquilo que eu falei no início. É o capsômero, é uma estrutura bastante simples. Capsômero, e no seu interior vai ter o genoma, que pode ser DNA ou RNA, ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico. O tamanho dele é muito reduzido dos vírus. Eles são parasitas exclusivamente celulares. Eles não são cultivados em meios artificiais. Eles parasitam tanto animais como plantas quanto micro-organismos. Eu vou mostrar isso para vocês. E a morfologia, como eu tinha mostrado para vocês, da partícula viral, né? Então, ela pode ser isodiamétrica, né, com planos de simetria diferenciados, ela pode ser poliédrica, ou eles podem ser alongados, como eu tinha colocado para vocês, compridos, né? E eles são compostos, vejam bem o que eu coloquei aqui para vocês, eles são compostos ou de DNA ou compostos de RNA. E esses vírus, eles podem ser visualizados na microscopia eletrônica? Sim, né? Então, a microscopia eletrônica de transmissão é a técnica onde eu vejo algumas morfologias, né? Então, ela vai dar imagens em preto e branco, muito parecidas com ressonância eletromagnética, em que você vê dentro da célula do hospedeiro, dentro de vasos condutores, né? Dentro de células da folha, a morfologia da partícula. E essa visualização no microscopia eletrônica de transmissão muitas vezes permite um olhar, né, a um visualizador experiente, ao reconhecimento de gêneros, né? Então, as espécies, elas não podem ser reconhecidas, mas os gêneros de vírus, através de microscopia eletrônica de transmissão, ou pura e simplesmente a questão qualitativa de presença ou ausência do vírus no tecido que você está analisando, você pode observar. É claro que detalhamentos maiores, vocês precisam de técnicas mais sofisticadas. Uma geração anterior, né, ou técnicas sorológicas, mais as sondas de DNA e RNA, né, e o próprio PCR, né, seriam as técnicas onde fechariam essa lacuna, né, para a microscopia que identifica gênero, as espécies, os sequenciamentos de regiões amplificadas desses vírus permitem o reconhecimento dessas espécies, né? O PCR, a reação de polimerase em cadeia, ela permite esse reconhecimento. E aí vocês poderiam me questionar, mas se eu vejo uma planta com um sintoma de vírus, eu posso, o microscópio óptico, que tem uma capacidade de 400, de 1000 vezes de aumento, eu não consigo observar que a planta, observar uma característica qualitativa para a identificação da presença do vírus? Sim. E o que vocês observam no microscópio óptico, lá das aulas de botânica, os cortes histológicos, e aí vocês vão ver nesses cortes histológicos, né, da planta, a presença de inclusões citoplasmáticas, mas sem nenhuma definição. Você não consegue reconhecer o gênero, mas sim você do vírus. Aí o que você pode, pura e simplesmente dizer que a planta está ou não com a presença de inclusões citoplasmáticas, indicando que ela está infectada por um vírus. Isso associado aos sintomas que você observa no hospedeiro, tá? Então, o vírus, pelo fato dele ser muito pequeno, existem muitas dificuldades de identificação. Então, nós temos testes, uma galeria
de testes sorológicos, sondas baseadas em DNA e RNA, e o caso das reações de polimerase em cadeia associada ao sequenciamento de algumas regiões que permitem a identificação das espécies para poder fechar os indícios qualitativos, né, ou as dúvidas geradas por outros métodos, né, de diagnóstico, de detecção de vírus em plantas. Então, quando a gente fala de vírus de plantas, a gente está falando como que ele entra? Ele precisa de uma porta de entrada. E esses vírus de plantas, para eles entrarem nessa planta, nesse vegetal que tem uma parede compacta, ele precisa de uma grande maioria, né, uma grande categoria de organismos que são sugadores dessas plantas, que no momento que eles estiverem sugando fotoassimilados dessas plantas, ou exudatos, compostos gerais, eles são chamados de vetores virulíferos quando eles contêm a partícula viral. E aí eles podem transmitir. E aí vocês poderiam me perguntar quem são os principais. Eu coloquei quase que num estado de ordem, né? Os pulgões, vocês têm uma grande quantidade de doenças que são transmitidas, né? Doenças virais transmitidas por pulgões. Trips, né? Vocês estudam, provavelmente devem estudar sobre eles na zoologia. As moscas brancas, as cochonilhas, as cigarrinhas. Então, daqui até em cima são todos insetos transmissores de doenças virais para as plantas. Aqui você tem um aracnídeo, né, são os ácaros. Aqui você também tem outro inseto, besouro, gafanhotos, lepidópteros, né, nematóides, protozoários e fungos. São outros, né, alguns gêneros de fungos. Eles classicamente, lá nas raízes das plantas, eles podem transmitir doenças virais. E esse aqui seriam os vírus, né, os gêneros de nematóides que transmitem doenças virais. E além dos vetores, existem outras formas também que para as plantas elas podem receber. Então, se você pegar uma planta doente e esfregar essa folha numa planta sadia, mecanicamente você pode transmitir esse vírus para essa planta. Através de ferimentos, né, existem sistemas artificiais de inoculação em plantas, utilizando carborundum, você pode pegar um macerado de um tecido vegetal de uma planta infectada e verificar se ele contém algum vírus, se a planta vai expressar sintomas ou não de uma doença viral a partir dessa inoculação. Além disso, quando vocês têm a propagação vegetativa, né, você sabe que os vírus, uma das características deles é o fato deles ser sistêmico. Ah, mas professor, houve só um nematóide lá no sistema radicular que transmitiu uma carga viral bem baixa. Ah, houve só um pulgão, porque minha lavoura estava bem cuidada, que fez uma picada na folha e transmitiu o vírus. Então, o que acontece a partir de por uma porta de entrada, né, um elemento, né, um desses agentes que cravou esse ferimento e inseriu a partícula dentro do hospedeiro. O que aconteceu foi o fato de ocasionar a inserção do vírus e imediatamente ele se espalha sistemicamente, ele se propaga, se multiplica e espalha sistemicamente, ou seja, todas as partes e fragmentos. E se você faz reprodução, por exemplo, a batata inglesa, a gente chama de batata semente, mas na verdade não é semente botânica. É um tubérculozinho desse caule subterrâneo que você coloca embaixo da terra para plantar a batata inglesa. E aí ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e à medida que você coloca adubo, água, esse material vai gerar mais, vai produzir mais batata. Tá bom, Mayara, Weila? E, além disso, vocês têm, já que ele é sistêmico, né? Então, o vírus, por qualquer via de penetração, pela folha, pelas raízes, né? Através desses insetos, vetores, que seriam os principais agentes, eles vão se multiplicar e espalhar por todo o hospedeiro a curta e longa distância, né? A longa distância através dos vasos do xilema e floema, e a curta distância através dos tecidos, dos plasmodesmos, né, que é a comunicação célula a célula. E aí, essas partículas virais,
entre as células, elas vão multiplicar, e isso vai depois infectar as sementes, e aí essa semente vai ser um órgão vegetal utilizado que você, se você utilizá-la, você está inoculando populações, né, nesse ecossistema que vão prejudicar aquilo que você esteja cultivando. Então, sementes podem transmitir e grãos de pólen também, infectados por vírus, né? Você tem um grão de pólen de uma planta que vai fertilizar, que vai ter uma reprodução cruzada em uma segunda planta, e essa primeira planta, ela é virulífera, ela apresenta sintomas de vírus, e imediatamente tudo que essa planta produzir vai ter um efeito colateral, um efeito de transmissão desse vírus, tá? E agora vamos falar sobre o tipo de relação vírus-vetor, né? Então, agora vamos dar um detalhe para a principal forma dos vírus de plantas. Depois eu vou falar sobre os vírus de animais, as formas de transmissão de vírus de animais. Mas dos vírus de plantas, a relação vírus-vetor, elas são de 4 tipos. A primeira é o que a gente chama de não persistente. Então, nós temos uma relação do vírus que é a nível de segundo, em que ele fica visitando uma planta e outra, e esse inseto vetor, pela picada de prova para reconhecer essas plantas como sendo hospedeiras, o aparelho bucal ele fica repleto de partículas virais, e esse aparelho bucal externamente vai carrear, vai transportar, vai disseminar essas partículas virais para essa planta. Então, esse é o sistema que a gente chama de não persistente. O segundo sistema é o que a gente chama de semi-persistente. Aí você já tem um nível maior de sofisticação do vírus, aonde na glândula salivar vocês vão encontrar a presença do vírus, que ele pode ficar acumulado. Então, aqui você tem segundos para transmitir a partir de uma planta doente para uma planta sadia, que você tem um processo de transmissão, um processo de relação vírus-vetor, a um ponto de mais ou menos 1 minuto. 1 minuto ou mais, né? Minutos para ele transmitir. Mas a interação, friso aqui, que essa relação semi-persistente, ele vai ter uma conexão com a glândula salivar. E aí, essa glândula salivar o contato é uma forma de bombardear a seiva, uma forma de inocular, através das inúmeras picadas no hospedeiro, a partícula viral. Então, essa é a relação vírus-vetor chamada semi-persistente. E agora fica bem fácil. Então, esse aqui é não persistente, semi-persistente. Agora nós temos aqueles que persistem, aqueles que você tem órgãos por dentro do inseto vetor, em que ele vai circular, né? Ele vai persistir e ele vai circular. O que quer dizer um sistema de relação vírus-vetor persistente circulativo? Significa que ele vai circular por toda a planta e ele não vai ser por todo o corpo do inseto vetor, e ele não vai ser destruído. Então, ele vai já ter um tempo maior para poder transmitir. E aí, ele vai ficar caminhando por esses órgãos aqui mais internos, essa parte mais amarela, dentro da hemolinfa do inseto vetor. E aí, ele pode transmitir à medida que ele vai tentar sugar a seiva, penetrar, colocar o seu aparelho sugador para poder penetrar a planta, e nesse momento, ele vai inocular o vírus na planta. E aí nós temos os que a gente chama de persistente não circulativo, né? Então, são aqueles que não vão persistir. Na verdade, aqui o persistente circulativo são aqueles casos em que ele tem uma transmissão para os filhotinhos, né, do inseto vetor, né? Então, ele é persistente, ele circula, e ele pode propagar essas partículas e transmitir. E nesse caso aqui, ele persiste, né, por todo o corpo, mas ele não tem transmissão transovariana. Então, esse vírus, ele vai somente circular, e nos momentos que ele for se alimentar da planta hospedeira, ele vai transmitir a partícula viral. Então, essas são as 4 formas de relação de vírus, desse vetor que a gente encontra com plantas. Então, vocês vão reparar que as doenças virais, mais à frente, né, as doenças virais de plantas, elas têm os vetores têm um grande papel, uma grande importância
e geralmente vocês têm uma relação. Você tem um gênero, uma espécie de um vírus, que é transmitido exclusivamente por mosca branca, por exemplo, por um tipo de inseto vetor, né? Eu dei uma listagem, né, no slide anterior, dos diferentes tipos de insetos vetores. Mas nós temos muitos vetores de doenças para plantas. E para animais, vocês têm toda uma concentração, principalmente em cima de mosquitos. Para vocês terem ideia, os mosquitos, né, eles não são transmissores de doenças para plantas. E aí, em animais, por causa dessa questão do contato com sangue, né, vocês vão ter algumas doenças virais que têm como inseto vetor mosquito, né, diferente de plantas, que vocês têm várias categorias de outros insetos vetores. Então, aqui tem uma tabela para tentar mostrar essas relações dos tipos de relações vírus-vetor, e aqui, eu acho que eu coloquei aqui a denominação incorreta para esses dois casos, porque era persistente circulativo, aquele que circula na planta, e o persistente propagativo é essa transmissão que ocorre transovariana, os filhotinhos do inseto vetor, eles também vão passar a ser virulíferos. Então, é uma diferença desse, ambos os casos, eles circulam por dentro da hemolinfa, só que somente esse ele vai ter essa característica. Então, vamos ver aqui nessa tabela as diferenças que vocês vão ter com relação à transmissão, algumas características. Então, a transmissão mecânica, ela ocorre para maneira não persistente, né? Tipo de interação vírus-vetor não persistente. A maioria, né, dos tipos de vírus que tem interação semi-persistente, a transmissão também pode ser mecânica, e aqui não ocorre transmissão, aqui mais ou menos, né, alguns têm transmissão mecânica. Lembrem, da transmissão mecânica é o fato de eu pegar a seiva da planta e colocar numa outra planta sadia e essa planta ser infectada. Então, existem alguns vírus que, para isso acontecer, precisa de algum tipo de interação com o inseto vetor. Então, somente o inseto vetor faz a transmissão. Então, isso não é uma característica comum. Nem todos os vírus, eles fazem transmissão mecânica. E no caso dessas transmissões que são, né, desse caso do vírus, circula na hemolinfa, circula no corpo do inseto vetor, ele não é transmitido mecanicamente. Então, repare nesses dois casos em que o vírus tem uma sofisticação maior, um elo maior de interação com o inseto vetor, ele não é transmitido mecanicamente. O local de aquisição, geralmente, das partículas virais, na relação não persistente através do parênquima, aqui, parênquima e floema, né, no caso das relações semipersistentes, e aqui, em ambos os casos, eles vão obter a partícula viral através dos vasos do floema, né? Porque o inseto vetor aqui, né, lê-se que existe um protagonismo maior para essa relação do inseto vetor. Então, o inseto vetor, toda vez que ele vai penetrar numa planta, ele vai em busca, não é de xilema, ele vai em busca do floema, ele vai em busca da fonte energética, né, do carboidrato, de vários componentes, porque a gente tem a questão da respiração aeróbica, que precisa a primeira etapa da respiração aeróbica, que é a glicólise, a energia oriunda, né, desse açúcar, e esse açúcar vai estar retido, né, aqui no floema dessa planta. O local de inoculação, eles podem inocular na relação não persistente no parênquima no floema, e aqui também no floema nas relações persistentes circulativa e propagativa. O tempo de aquisição, aquilo que eu tinha falado para você, já ela demora segundos para adquirir a partícula viral e logo ele perde. Então, essas picadas de prova, ele vai na relação não persistente que vão transmitir o vírus. Aqui, minutos, né, na relação semi-persistente, e aqui, minutos a horas na relação persistente e circulativa, né, que circula pela hemolinfa, e horas fica mais tempo, porque ele fica protegido dentro, né, do corpo, né, do inseto vetor. O período de latência, né, então aqui ele é negativo, né, então ele não fica um tempo. O que é a latência? É um período até a expressão, o número de dias até a expressão dos sintomas, né, o número de dias até
o aparecimento do vírus, né, dos sinais que a gente está falando, seria esse período. Então, aqui, à medida que você inocula, imediatamente o vírus começa a se espalhar sistemicamente, e aqui demora algumas horas, dias, né, para a relação persistente, circulativa e propagativa. A perda de vírus na ecdise, né, então, aqui ela é positiva, né, então, o que é a ecdise? É a troca, né, do exoesqueleto desse inseto vetor. Então, aqui é positiva ela perde, porque ele é uma relação muito superficial, né? Ela não tem uma interação tão íntima nas relações não persistentes e semi-persistentes, e aqui não existe, né? Negativa. Então, não perde o vírus durante a ecdise nas relações persistente circulativa e persistente propagativa. E o vírus na hemolinfa, então, como eu tinha falado para vocês, aqui ele fica no aparelho bucal, não cai na corrente sanguínea, aqui ele fica na glândula salivar, na semipersistente, não cai, né, na corrente sanguínea, e nos dois casos que circulam pelo corpo, eles vão estar presentes aqui na hemolinfa. Lembrando da diferença entre eles, que eles circulam na hemolinfa, mas aqui ele não tem transmissão transovariana. E aqui na propagativa, o vírus se multiplica dentro do corpo. Ele não vai matar um inseto vetor, ele tem uma relação íntima com o inseto vetor, e o inseto vetor, o seu sistema, não vai degradar a partícula viral. E aí ele vai ter uma garantia de perpetuação da sua espécie, desse vírus, na natureza. A replicação no vetor, então, da mesma replicação, é multiplicação do vírus. Isso também é uma questão fácil de você resolver. Não vai existir, né, isso, então ela só vai ocorrer replicação somente nesse caso aqui, ó, negativo não ocorre, ele circula, né? O vírus que foi adquirido como? Pela alimentação de uma seiva, pela visita em uma planta contaminada. Então, é a planta contaminada que vai fornecer a partícula viral na relação não persistente, na relação semi-persistente, na relação circulativa. E, dentro do inseto vetor, além da planta, o próprio inseto vetor, o vírus pode se multiplicar e aumentar a quantidade de partícula viral e ele se tornar mais virulífero, né? Embora a virulência seja uma característica qualitativa, mas ele vai ter uma carga viral maior, porque ele consegue se multiplicar, além do hospedeiro, consegue se multiplicar no inseto vetor. Vocês poderiam me perguntar, né? Mas existe, então, uma vantagem, né, em cima da relação persistente e propagativa, então, logo, a grande maioria dos vírus estariam dentro desse tipo de relação vírus-vetor? Não, então isso é muito variável. Então, na natureza, não existe. Para que esses padrões e essas características da relação vírus-vetor persistente e propagativa, elas permaneçam, há necessidade de processos de evolução e de interação. Interação com a planta hospedeira, interação com o inseto vetor. Então, são categorias de interação, e em que vocês vão encontrar na natureza de diferentes formas, e que vão explicar o porquê dessa variabilidade de expressão de sintomas, a variabilidade de multiplicação da partícula viral na planta hospedeira que a gente vai encontrar. E a retenção do vírus no vetor é meio que semelhante à pergunta anterior. Então, ele vai ficar de minutos a horas. Aqui, no inseto vetor, vai ficar na relação semi-persistente de horas a alguns dias, e na relação persistente circulativa, de dias a semanas. E aqui a propagativa, a partir do momento que esse vírus, que o inseto vetor se alimenta de uma planta infectada, ele fica toda a vida com a presença, ele vai ser virulífero. O que é virulífero? É um inseto, aquelas categorias de insetos que eu falei para vocês, de afídeos, pulgões, cochonilhas, cigarrinhas, ele vai ficar o resto da vida sendo capaz de transmitir doenças virais, tá? E aí a especificidade, então aqui nós temos um nível maior de interação, ela é muito alta, a especificidade no hospedeiro. Então, por isso explica, né? Então, nós vamos encontrar alguns tipos de insetos vetores. Por exemplo, begomovírus é um tipo de gênero de vírus que é transmitido
exclusivamente por mosca branca, né, que é uma especificidade, né? Um outro, tospoviroses, né, os tospovírus. Tospovírus é um gênero de vírus que é transmitido por tripes. Então, eles vão ter uma alta especificidade, né, com o seu hospedeiro. E aqui é obra do acaso, né? Quando você vê não persistente, ele sujou o aparelho bucal com a partícula viral, então ele não é inespecífico. Pode ser que aquela planta ele foi fazer a picada de prova, viu que aquela planta não era uma planta que ele tinha apelo nutricional, e ele foi buscar outra planta. E aí nessa interação, você tem uma especificidade muito baixa e ele pode transmitir, mesmo não sendo uma planta alvo de alimentação pelo inseto vetor. Aqui, na relação semi-persistente, ela já tem um nível um pouquinho maior, porque o vírus fica na glândula salivar. Tá? Então, essas são algumas das características que envolvem a interação vírus-vetor e a transmissão de vírus para plantas. E agora vamos mudar um pouco a história e vamos ver se existe alguma diferença da transmissão de vírus para animais. E eu gostaria que vocês traçassem esse paralelo para mostrar essas diferenças. E quando a gente fala desses vírus, nós temos várias formas de contágio. Agora, ela tem a ver conosco, né? Então, por exemplo, as doenças como hepatite A, cachumba, sarampo, rubéola, a própria gripe, né? A poliomielite, né? Ou paralisia infantil, a rotavirose, né? A doença do rato, né? O contato direto, né, com o indivíduo, ele permite a transmissão de vírus. As gotículas de saliva, o beijo, ou eu falar, eu estou respirando e no momento que eu respiro eu coloco água na forma de vapor. E essas gotículas, essas secreções no copo, né, ou no ar, ela pode transmitir várias doenças. Quais são as doenças virais em que as gotículas de saliva são transmitidas? Como o ebola, né, o vírus que aqui são as doenças que eu estou colocando para vocês, o ebola, a varíola, a catapora, a cachumba, o sarampo, a gripe e além do Covid, as gotículas de saliva, elas permitem a transmissão, né, o Covid é um tipo de gripe. E as secreções gerais, né, que nós temos, às vezes você tem um ferimento, né, e esse ferimento produz algum tipo de secreção, e essa secreção pode ou não transmitir. Então, vocês têm na pele, né, agora um período de seca, na boca, as herpes labiais, né, 99,9% da população, ela tem herpes, né, herpes tanto genitais quanto herpes labiais. E aí, esses ferimentos, essas secreções que são produzidas pela herpes, os ferimentos que você tem da catapora, do sarampo, eles permitem a transmissão de vírus para animais. O sêmen, né, e fluidos, né, vaginais também, a AIDS, né, estou querendo me referir não ao vírus, mas sim à doença, a gente está falando aqui de listagem de doenças, né, o sêmen e fluidos vaginais são formas de você transmitir a partícula viral. O leite materno, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, os vírus que são... Eu fiquei meio intrigado quando eles colocaram a AIDS aqui como transmissora. E aí, a minha leitura é de uma mãe que provavelmente não tenha... que ela tem uma carga viral muito alta, que ela tem o CD4, né, que seriam as células de defesa, ela estaria baixo. Então, uma mãe que não está realizando tratamento com os retrovirais, né, com os medicamentos, e aí ela pode transmitir através do leite materno para a mãe, além da questão do momento do nascimento, porque a gente sabe que tanto homens quanto mulheres que possuem, né, que são portadores do vírus HIV, eles tomam os medicamentos e a gente sabe que a terminologia para essa infecção, né, por esse agente, ela pode estar com uma baixa carga viral e quando é tratada, e ela não vai expressar os sintomas da AIDS, né, que é o nome da doença. Então, ele é um indivíduo portador do vírus,
mas ele não é capaz de transmitir, ou seja, pessoas mesmo com HIV, eles podem ter filhos e os filhos não terem o HIV, porque tem uma carga viral baixa a partir do medicamento que é tomado diariamente, né? Então, existem várias categorias de medicamentos que vão nada mais, nada menos do que impedir a replicação do vírus, né, do HIV, na corrente sanguínea de quem é infectado, tá? E dessa listagem, né, o leite materno, que eu busquei aqui para vocês, acho que foi hoje ainda, então, para uma mãe, né, que não realiza esse tratamento que eu acabei de explicar, então a AIDS pode transmitir para o filho, né, através do leite, o HTLV, o vírus T linfotrófico humano, né, seriam as doenças que seriam transmitidas pelo leite. Então, a mãe, né, no momento da concepção do bebê, herpes e a própria AIDS podem, né, transmitir para o bebê, mas volto a dizer, se for uma mãe, né, que está realizando esse tratamento, o filho, e que tem uma carga viral baixa, né, a gente chama de uma carga indetectável, eles podem ter filhos e podem planejar a família independente de ter de ser portador do vírus HIV. Então, a partir do tratamento, né? Esses dias eu vi um termo na TV falando que a AIDS ela passou a ser uma doença crônica, né? Ou seja, ela pode ser, os seus efeitos a partir do tratamento médico, eles são o indivíduo pode conviver e ter uma vida normal e ter planejamento familiar, mesmo tendo o HIV. Então, isso é um tabu, né? Às vezes as pessoas acham que quando pegam o vírus, não podem mais planejar terem família e etc. Né? Então, o medicamento permite esse tipo de ação. No parto, né, o momento do parto, da mãe para o bebê, né, a herpes também é uma doença que é transmitida nesse momento, e o sangue, ebola, AIDS, né, você sabe que antigamente tinha, assim que a AIDS surgiu, as pessoas injetavam, né, na veia, cocaína, e, e era uma das principais, eu me lembro que logo, acho que na década de 90, 80, em que é considerada a principal epidemia, né, que mais matou gente no mundo, a epidemia de AIDS, a cocaína era injetada e as pessoas trocavam a seringa, usavam a mesma seringa, e é através dessa seringa contaminada transmitia. E aí, né, com o surgimento da AIDS, né, e até mesmo outras drogas passaram a serem substituídas. Então, a cocaína passou a ser cheirada, e a questão do crack, né, também passou a ganhar um protagonismo maior, e as pessoas deixaram de usar drogas injetáveis ou trocar essas seringas. Foi um dos movimentos que aconteceram com o surgimento da AIDS, que todas são exemplos de doenças virais, tá? Então, transmissão de vírus animais, ela tem uma dispersão maior, né? Ela não fica toda uma concentração em cima de insetos vetores, como a gente falou agora há pouco, para plantas. Então, o contato direto, gotículas de saliva, secreções, sêmen e fluidos vaginais, leite materno, da mãe para o bebê, no momento do parto, do sangue. E aí vocês poderiam pensar, será que é só isso, as formas de transmissão de vírus para animais? Não, nós temos ainda outras categorias de transmissão, que são o que eu vou mostrar agora para vocês, que a água pode transmitir. Então, a água infectada, então a importância da questão do saneamento básico, a importância de você ter uma água de qualidade, né, e que as cidades sejam planejadas para fornecimento de água. E vejam, né, a poliomielite, que é a paralisia infantil, muitas crianças, vocês sabem que quando nascem tomam, né, as vacinas para, né, poliomielite, e quando a criança não toma, tem vários exemplos que a gente vê, né, quem de nós já não conheceu alguém que teve paralisia infantil devido a não ter tomado vacina, né? Então, em pleno século XXI, questionar, né, essa questão
um grande avanço, um grande salto científico que foram as criações dos antibióticos, quando a gente falou de fungos, e quando a gente fala de bactérias, quando a gente fala de vírus, a criação das vacinas, né? De você estimular o meu sistema imunológico, que é isso, né? Estimular o meu sistema imunológico a produzir células de defesa para diferentes doenças. Se eu tomo uma vacina para herpes, então eu vou ter, ou para qualquer outra doença, para raiva, né? Que é muito comum, que existe, vocês vão encontrar uma forma do meu corpo me proteger no momento que eu estiver exposto. Então, algumas doenças não existem vacinas, por quê? Porque o vírus, ele é muito variável. E aí por que ela não é duradoura, a vacina da gripe? Porque existe uma variabilidade muito grande das vírus, da gripe. O próprio Covid, né? Você tem agora a iminência de uma nova variante, e essa variante, ela vai ter uma, né, a imunização que ela está se desenvolvendo, por exemplo, eu tomei a minha segunda dose, eu acho que já fez 2 semanas, começou essa semana acho que é a terceira, então agora que vai desenvolver, né, um estágio de defesa, mas mesmo assim eu tenho que tentar me proteger para não me infectar, porque existem variantes na natureza que podem quebrar essa imunidade que está trabalhando, que está tentando se desenvolver no meu corpo, graças à atividade da vacina. Então, é uma questão de educação, uma questão de informação das pessoas entenderem, né? Agora, antes de vir dar aula para vocês, eu estava ouvindo falar reportagens em estados brasileiros de pessoas que se negam a tomar a vacina. Então, em pleno século XXI, às vezes eu fico meio, assim, eu fico refletindo um pouco sobre 2 aspectos. Uma, as pessoas que têm um grande veículo de comunicação, um grande acesso às grandes massas, e o quanto que elas contribuem para o desenvolvimento dessas massas, né? Olha, só um pouquinho. E aí eu vejo, às vezes, não somente com a vacina, mas por vários setores, me entristece um pouco da falta de conhecimento e das pessoas, ao invés de fazerem um serviço ou fazerem uma prestação positiva, fazem um desserviço, né? E prejudicam o caminhar, né? Porque se você parar para pensar, uma pessoa que não toma vacina, ela está agindo, né, de contra, tendo uma postura negacionista de algo que já foi descoberto, que já foi definido lá atrás, e que a chave disso é a educação, né? Aliás, para a corrupção, é educação. Para as questões que nós temos de problemas de políticas públicas, é educação. Então, esse é o caminho, e com relação a essa questão da vacina que a gente tem, e que a gente vê, existe um outro lado também, é a questão do acesso dessa grande massa de população, a grande massa da população é pobre, não tem acesso, não entende da importância dessas medidas de prevenção, né, entre matar a sua fome e com um trabalho, né, e agir com medidas de proteger, preservar a sua integridade, seus direitos como cidadão, a pessoa, às vezes, não pensa nem 2 vezes, né? Então, quando você está passando fome, você come qualquer coisa, né? Você vai, não vai nem questionar essas ações. Mas a gente deixou de ser o homem das cavernas, de ter alguns tipos de ações, né? Como a gente vê no Oriente Médio, né? Os direitos que as mulheres têm com relação na sociedade em relação aos homens. Então, isso é uma coisa, a gente precisa virar a página de pautas, né? E hoje, não resgatar algumas questões que estão, na verdade, fundamentadas por, por interlocutores que não sabem exatamente o que dizem. E esse jogo de manipulação que existe me entristece muito, e que vocês, futuros professores de biologia, né, vocês têm uma grande missão, que é formar pessoas que possam dissipar
possam estimular a sociedade a questionar, separar o joio do trigo, né? Então, na internet, todo mundo fica lá, qualquer bobagem que coloca, as pessoas acreditam, né? E por uma pessoa que influencia, uma pessoa que explica. Que coloca coisas, né, renegando a ciência, né, renegando o ensino, renegando a educação. William, pode falar, William. Só falando sobre essa questão de pessoas que se negam a tomar vacina, né? Hoje de manhã eu vi no jornal Anhanguera que mais de 400 servidores da educação do estado de Goiás se negaram a tomar a vacina. Então, assim, não são pessoas sem instrução, são pessoas instruídas, são pessoas que deveriam estar dando o exemplo, né? Não dá para entender realmente o que passa na cabeça dessas pessoas. Né? Acho que eu também vi essa reportagem. A questão que eu vejo é uma questão de manipulação, assim, me parece. É uma coisa de uma mistura de algo político com algo que já está definido, entendeu? Então, a gente sabe que se a gente não tivesse tomado... Olha a quantidade... Isso eu só estou falando de doenças virais transmitidas, as várias formas que nós temos de nós sermos infectados, do vírus entrar em contato conosco, dessas várias doenças, e o quanto que a gente... a manutenção da nossa espécie, a nossa perspectiva de vida hoje, foi devido a essa questão de evolução científica, né? Criação de várias vacinas para contrapor essas várias moléstias que, se você for imaginar, as doenças que acometem nós humanos, elas poderiam ser consideradas, do ponto de vista ecológico, como agentes de controle biológico para a população, né? Para ficar numa população, o número de indivíduos na população não fosse tão alto, que a nossa perspectiva de vida não fosse tão elevada. E considerando a nossa espécie humana com as outras espécies do planeta. Mas só que nós somos capazes de pensar e, a partir desse raciocínio, a gente vai traçar forma de conter. E logo a minha perspectiva, a perspectiva de vida de vocês, dos filhos de vocês, vai ser muito maior. Porque existe uma pauta, existe uma evolução da civilidade. E negar essas questões que explicam os direitos que nós temos hoje, que explicam essa perspectiva futura que nós temos de vida, e ter interlocutores que reforçam isso, endossam isso. Então, para mim, me parece mais uma questão mais que política, em que fica gerando uma névoa na cabeça das pessoas, em que as pessoas não conseguem muito discernir. Por exemplo, eu gosto da Weyla, mas isso não impede que eu discorde da Weyla em alguns pontos, entendeu? E isso é importante de você, da individualidade que cada indivíduo tem, de vocês também, como futuros professores, valorizarem a individualidade dos seus estudantes, de forma que vocês vão colocar algumas pautas, vão ensinar alguns conceitos de biologia, e que o processo de escolha é único e exclusivo deles, né? Então, o processo de acreditar em tudo aquilo que você diz, às vezes eu falo isso, né? Não acredite em tudo, questionem a todo momento, verifiquem se tudo que eu estou falando é correto ou errado, e cheguem à sua própria conclusão, de concordar ou discordar, né? A questão da lei, por exemplo, né? O princípio, a presunção de inocência, é isso, nem todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, e para provar o contrário, você precisa de argumentos, não é com tirinho, né, com tiro, com violência, com austeridade, com imposição, que a gente vai conseguir chegar a um processo de evolução civilizatório, né? Então, vamos virar homem das cavernas, então, fica mais fácil, né? Como a gente está vendo lá agora, o pessoal lá do Oriente Médio, né, dos talibãs, as pessoas não querem ficar lá, por quê? Porque eles já sabem qual que é a proposta de governo, né, desse golpe, né, dos talibãs sobre a sociedade deles. Eles não têm perspectivas boas, baseando no histórico.
Então, às vezes, as pessoas é importante que... e isso, essa questão do fato dessa cegueira que a gente vê, global das pessoas, principalmente, né, pessoas tão instruídas e que ainda assim... as suas atitudes, né? Quando a sua atitude não influencia na minha vida, tudo bem. Mas quando a atitude de não tomar vacina, ela vai influenciar na vida de outras pessoas. Então, e isso baseado em influência, isso baseado em essas posturas políticas que a gente vê que polarizam, né? E que provocam um imenso desgaste. A gente tem coisas muito mais essenciais e importantes na nossa sociedade para poder caminhar e discutir. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, as outras, nesse segundo slide, as outras formas são a água, então a poliomielite, rotavírus, né, rotavirose, doença do rato, né, a hepatite A é transmitida pela água, alimentos contaminados podem transmitir poliomielite, rotavirose, hepatite A, o contato da pele, né, de pessoas que estejam infectadas, né, elas podem transmitir ebola e rotavirose, né, então fezes, urina, elas, né, elas vão conter esse vírus, né, da rotavírus de roedores, né, de ratos, os ferimentos, né, que a gente tinha falado, herpes, o contato sexual, herpes, AIDS, né, nós temos as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, né, elas têm agora doenças bacterianas também que são transmitidas por esses organismos. Às vezes algumas pessoas agora estão nessa coisa de usar, parece que tem um PrEP, são 2 tipos de medicamentos para evitar para que você tenha relações sexuais sem proteção, né? Então você tem um indivíduo que toma antes da relação sexual esse comprimido que parece que é fornecido, o SUS ele fornece somente esse PEP, eu acho, né? Me perdoem, não lembro da sigla, mas é um produto que você toma antes ou depois também. O depois você precisa comprar, né, na farmácia. Você teve uma relação não protegida. E às vezes as pessoas nessa ação, né, de tomar esse medicamento, eles se esquecem que o contato sexual desprotegido não é só a AIDS, mas existem outras doenças como sífilis, né, uma doença bacteriana, gonorreia, né, as candidíases e todas as ISTs que a gente tem relacionadas ao contato sexual, que também podem ser transmitidas, que esses tratamentos, né, o uso desses comprimidos em pré ou pós relação sexual sem uso de preservativo, que podem transmitir. Então, ele se relaciona ao HIV, né, à AIDS, esses comprimidos que são tomados, esses tratamentos que são tomados antes da relação ou depois, tá? Os objetos infectados, né, como eles permitem a transmissão de varíola, de catapora, cachumba, rotavirose, as fezes e urinas, na verdade o rotavírus eu estava confundindo. As fezes e urinas e saliva de roedores a gente vai encontrar as hantaviroses que podem ser transmitidas por roedores. A saliva, o arranhão ou mordida de animais, né? Quando vocês estudaram lá quem criou a vacina para raiva, né? Na biografia de Louis Pasteur. Então, a gente falou aqui, então, a saliva, o arranhão e a mordida de animais, elas permitem, animais que estejam, né, com a presença do vírus da raiva, eles podem ser transmitidos, mas tem também vacina, né, para essa doença. E aqui, né, agora comparando com as doenças de vírus, eu trouxe aqui 3 exemplos, né? Existem outras espécies também de mosquitos, mas as espécies de Aedes, elas podem transmitir chikungunya, né, que foi recentemente teve a questão da hidrocefalia associada a essa doença, enfim, acho que nesses últimos 5 anos teve um grande espaço, né, na mídia a partir dessa doença, que é transmitida por inseto, é uma doença viral, a dengue e a febre amarela, então seriam as doenças aqui que eu listo como sendo
mais importantes que tem esse inseto vetor, né, que é o mosquito. Reparem que o mosquito lá para plantas ele não é importante, mas para animais, pelo fato dele ser hematófago, ele é importante, e aí nós temos a chikungunya, a dengue, a febre amarela, que são transmitidas por Aedes, tá? E quando a gente fala dos vírus, a gente sabe tanto quando eu pego sangue animal ou quando eu pego um tecido vegetal, eu tenho o vírus é um DNA que pode estar incluído ou lá dentro do genoma da planta ou no genoma da célula animal, dentro do núcleo, né, do eucarioto. Então existem procedimentos que a gente chama de purificação, né? Purificação viral é uma forma de você separar o DNA da célula hospedeira com o DNA do vírus. E eles envolvem processos, esse aqui está escrito em inglês, mas basicamente são processos que têm um protocolo, que envolvem o que a gente chama de ultracentrifugação, que envolve uma separação baseada em densidade e compostos químicos que você coloca em cima dessa ultracentrifugação, em que ela vai produzir alguns pellets. Então, reparem aqui. Então, aqui você vai colocar 1000 microlitros, né, do conteúdo do vírus em um microtubo, e aí o sobrenadante você vai fazer, né, a centrifugação. O sobrenadante é o que está em cima, você vai separar em 6 tubos, aqui vai suspender esse pellet, o pellet é aquilo que fica embaixo, porque quando você gira numa ultracentrífuga, ele fica embaixo, e aí você vai colocar o PBS, que é um componente químico, e aí depois você vai adicionar, né, uma solução. Geralmente você usa isso até para nematóides, você usa uma solução com açúcar, aqui uma solução de sucrose, né, que na verdade é água com açúcar, 70%, 4,5 de solução, né, de açúcar, 70%, para uma base, né, para uma quantidade de 38,5 do tubo, né, que você tem de volume da ultracentrífuga. E aí você vai ver uma camada de 6,5 milímetros, né, você vai adicionar de uma solução, né, de 30%, quando você centrifuga, 30% de solução de açúcar no topo. E aí você vai ver uma camada de 26 ml da suspensão do vírus, que é isso aqui que ele está querendo dizer, né? Então, aqui a suspensão do vírus ficaria dentro dessa região. E aqui, depois você vai extrair e vai ver uma banda branca acima, né, dessa solução de açúcar, que aqui seriam as impurezas, e aqui, numa outra camada, né, que envolve, né, essas etapas de purificação do vírus, a presença dessa fração. Então, aqui é uma forma de vocês observarem a concentração na amostra do vírus que você está analisando. A grosso modo, você vai depois também passar por vários processos que envolvem ultracentrífuga, que envolvem misturas com compostos químicos, e na porção final, você vai retirar os sobrenadantes. Então, centrífuga é algo que gira, existem duas grandes categorias de centrífuga, ela gira com uma potência muito maior. Para vírus, você precisa de uma centrífuga que tem refrigeração e que tem uma potência maior de circulação do rotor. E aí, no final desse processo, que envolve um processo mecânico, né, que é a ação da centrífuga, e um processo químico, envolvendo densidade, você vai ter que duas frações, né, dos fragmentos do vírus que você tem. E aí, com a micropipeta, você vai sugar isso aqui e separar essa fração que representa esse vírus. Então, vocês viram em bactérias e fungos, a gente isola a bactéria e o fungo no meio de cultura, por vários procedimentos. Para vírus, vocês fazem essa etapa que é que a gente chama de centrifugação ou purificação viral, tá? Então, além de você purificar, e aí eu tenho esse vírus purificado, eu tenho a saliva, eu tenho várias formas, né? O vírus é o antígeno, né? E aí, quando eu falo de antígeno, é o termo utilizado, o termo que se dá para esse elemento estranho. Então, uma bactéria é o antígeno, que está infectando um animal, que está infectando uma planta. E o anticorpo é o elemento que vai reconhecer esse antígeno. Então,
para você fazer um teste, existe um teste chamado teste ELISA, existem várias categorias que fazem parte desse teste sorológico. O que é o teste sorológico? É um teste baseado no reconhecimento do antígeno, que é o vírus, no nosso caso, na aula de hoje é sobre vírus, com o reconhecimento do anticorpo. E esse anticorpo, eu produzo isso anteriormente. Vamos falar, então, do COVID para ficar mais fácil. Então, para eu produzir um anticorpo para reconhecer o COVID, eu preciso colocar formas atenuadas desse vírus do COVID em animais. Então, geralmente, usam animais de cobaia, em que, dentro de um período, né, bactérias ou fungos que são patogênicos, geralmente você inativa e coloca eles dentro da corrente sanguínea dos animais. Então, existem empresas que fazem isso. E depois de mais ou menos 3 meses, ativa o sistema imunológico desses animais. Já vi isso em coelhos, já vi isso em cavalos. Você, depois de 3 meses, extrai o sangue. E você sabe que o sangue tem uma parte líquida e uma parte mais densa. E na parte líquida é onde vocês vão ter os anticorpos. E aí você retira esses anticorpos desses animais e vendem em kits com outros componentes. Esse aqui são os kits do que a gente chama do teste ELISA. ELISA é uma abreviação, né, desse teste que envolve esse reconhecimento antígeno-anticorpo. Tá? Então, esse anticorpo, ele vai ser... Aí eu tirei esse sangue depois de mais ou menos 3 meses, 45 dias desse animal, vou centrifugar, vou usar um protocolo e vou separar. Então, dentro do plasma sanguíneo vai conter anticorpos para reconhecer esse indivíduo, tá ok? Então, vamos falar agora sobre o anticorpo que é tirado desse animal, que eu acabei de explicar para vocês como que é obtido. Então, existem animais cobaias que são utilizados para isso. Esses anticorpos, para qualquer uma dessas várias doenças que eu falei para vocês, doenças a herpes, ebola, poliomielite, o indivíduo que está com suspeita de varíola, de catapora, ele, né, que eu vou utilizar um teste ELISA, eu preciso purificar esse vírus dessas várias doenças em animais, doenças em plantas, e produzir um anticorpo para cada doença. Ou seja, então, vocês poderiam me perguntar, então, professor, para eu poder identificar todas essas doenças que o senhor listou em animais, eu preciso ter vários anticorpos para cada uma dessas doenças. Então, eu vou ter um tubinho com anticorpo para herpes, um tubinho para anticorpo para raiva, um tubinho para, né, com anticorpos que foram inseridos dentro de animais e que ele se produziu dentro do sistema imunológico, né, células de defesa, anticorpos, e que eu extraí através do sangue, depois de um determinado tempo. Então, e esse anticorpo é a chave para o teste ELISA que a gente vai falar. Tá ok? Então, o ELISA, esse anticorpo que eu tiro desse animal, ele pode, que é importante para o teste ELISA, ele pode ser chamado de anticorpo monoclonal, quando ele reconhece apenas uma única região do vírus. Ó. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui. Ó. Essa aqui é uma representação de um anticorpo monoclonal. Então, aqui é o anticorpo e aqui é o vírus, tá bom? Consegue separar? Ó, estou caminhando aqui ó, com o laser. Isso aqui seria o vírus. Então, no anticorpo monoclonal, ele só reconhece esse epitopo aqui que a gente chama azulzinho, ó. Não sei se vocês estão conseguindo reparar, o triângulo azul significa que ele só reconhece uma região. Vocês viram lá a teoria chave-fechadura, né? Lá em bioquímica, para reconhecimento de proteínas. Então, o anticorpo e o antígeno, é um reconhecimento chave-fechadura. Então, quando a gente fala de um epitopo de reconhecimento, ou um anticorpo monoclonal sintetizado para o COVID, seria um vírus, né, seria um anticorpo que vai reconhecer somente esse epitopo azul. Quando o anticorpo que eu produzi, ele é policlonal, ou seja, ele reconhece várias regiões do vírus, né, ou seja, do antígeno. Então, vamos lá ver, ó, isso aqui ó, é o antígeno. Então, eu tenho um anticorpo que reconhece resultados positivos. Ó, então, eu tenho um epitopo aqui, ó, essa caixinha.
verde musgo, eu tenho aqui um triângulo azul, eu tenho uma bolinha amarela, ou seja, nós temos vários tipos de sítios de reconhecimento do anticorpo pelo antígeno. Então, ele tem várias proteínas na superfície do capsômero do vírus em que ele pode reconhecer. Então, não é uma única proteína que ele reconhece no caso de um anticorpo monoclonal, tá? E ambos podem ser utilizados para os testes que a gente chama de ELISA. Beleza? Vamos então agora tentar entender, já que eu falei para vocês, a relação. Eu preciso produzir um anticorpo, né, que eu uso animais para produzir e que depois eu uso para os kits. Esse aqui é um kit do teste COVID, que ele é considerado bastante eficiente, que foi feito em parceria com a Fiocruz e o FMG, que você sabe que devem ter observado vários casos de COVID de pessoas que tinham, por um teste dava um resultado e quando faziam o PCR te dava outro resultado. Então, o teste ELISA, às vezes, ele resulta, né, nessas questões de reconhecimento de falsos negativos ou falsos positivos, enfim. Então, é um teste que, às vezes, ele é passível de erros, né? Então, o HIV, por exemplo, ele é feito pelo PCR, não por esse teste aqui, mais, porque isso tem um impacto muito forte, principalmente quando você tem um resultado positivo para o indivíduo, né? Então, a pessoa passa a refletir todas as suas questões, todas as suas ações, né, a partir de um resultado, né, para uma doença tão grave como a gente conhece, que é você contrair o vírus HIV. Então, aqui nós temos o ELISA, ele pode ser feito de diferentes formas. Eu tenho 1, 2, 3, 4 formas. A primeira forma é o ELISA direto, a segunda forma é o chamado ELISA indireto, a terceira forma é o ELISA sanduíche e a quarta forma é o ELISA de competição. O ELISA direto, né? Então, ele é feito como? Então, primeiro, repare, a bolinha azul é um antígeno. Então, você vai botar o vírus primeiro no fundo da placa, que é essa placa que está aqui, tá? Então, no fundo, tem vários pocinhos, você pode fazer na placa ou pode fazer dentro de, como se fossem pendófilos, microtubos bem pequenininhos, quando a quantidade de amostra é menor. Então, primeiro você põe o antígeno, depois você põe o anticorpo que você produziu para reconhecer, no caso aqui o COVID, e repare essa bolinha verde, ele tem uma enzima para reconhecimento, né? Então, o que acontece? Reconhecimento da fosfatase alcalina. Então, ela está colada aqui no anticorpo, essa bolinha verde. Então, o que acontece? Se houver ligação do anticorpo com o antígeno, e aí, quando eu ajustar o terceiro componente, o substrato, que seria a fosfatase alcalina, isso aqui vai mudar de cor. Então, ele deixa de ficar azul, ele vai ficar amarelo. Então, tem espectrofotômetros para observar essa mudança de coloração. E aí, se mudou de cor, significa que é um resultado positivo. Por quê? Porque houve a ligação do anticorpo com o antígeno. Tá bom? Então, isso é o chamado de ELISA direto. Primeiro põe o antígeno e depois põe o anticorpo. E aqui você tem o chamado ELISA indireto, onde você põe, de novo, primeiro o antígeno, depois o anticorpo. Repare que nesse anticorpo não tem a fosfatase, não tem a enzima. Está marcado, né? A enzima precisa estar marcada para poder, depois, quando eu colocar o substrato, aparecer a ligação antígeno-anticorpo. Não está? Se eu colocar aqui, ele não vai aparecer. Então, eu preciso de um segundo anticorpo, que é chamado de anticorpo secundário, que ele tem, repare que ele tem enzima, então a enzima marcada, e no momento que eu coloco a fosfatase alcalina, se houver a ligação entre antígeno e anticorpo, ela vai mudar de cor. Por exemplo, o que significa mudar de cor? Se esse antígeno não for de COVID, se você for um resultado negativo, não vai mudar de cor quando você passar por isso, quando você adicionar o antígeno, quando colocar o primeiro anticorpo, quando colocar o segundo anticorpo marcado, o anticorpo secundário. E aí, por fim, quando coloca sempre, repare, tudo tem um substrato. Tudo tem o substrato, lê-se a fosfatase alcalina. E aí ele não vai mudar de cor. Tá bom? Então, agora a gente poderia mudar também, né? Agora vamos mudar, ao invés de você colocar o antígeno primeiro, no ELISA sanduíche, olha que o nome, o termo está querendo colocar. Sanduíche é algo entre alguma coisa, né? Então, ele vai colocar primeiro, né? Agora, ao invés de usar 2 anticorpos, o saldo, né,
do ELISA sanduíche, seriam 3 anticorpos. Então, primeiro eu forro o fundo da placa com o anticorpo, depois eu ponho o antígeno, né, que seria a minha amostra, que eu quero saber o resultado, eu estou falando de um teste para detecção, para saber se possuo Covid ou não. Então, eu tenho lá, eu posso usar sangue, posso usar saliva, posso colocar fluidos vegetais, e aí eu vou colocar um segundo anticorpo para ver se ele conecta, se ele interliga os anticorpos, por isso que é chamado de ELISA sanduíche. Depois eu coloco um terceiro anticorpo que tem lá um marcador, que é parafosfatase alcalina, de uma enzima, que é esse verde aqui, ó. E aí, agora eu vou despejar a minha fosfatase alcalina. Se houver ligação entre os anticorpos, entre esses 3 anticorpos, significa que é um resultado positivo para o COVID e que o indivíduo possui, né, a partícula viral, né, ou qualquer uma das doenças que a gente se referiu anteriormente, tá? E o ELISA, por competição, seria que nós temos o antígeno que a gente utiliza, bota no fundo da placa, o antígeno inibidor, né? Ambos são, eu coloco um anticorpo marcado com a enzima, né, para poder reconhecer. E aí, quando eu coloco a fosfatase alcalina, se houver essa ligação com o inibidor, não vai mudar de cor. Se houver a ligação, né, do anticorpo com o antígeno, vocês vão encontrar o resultado positivo que vocês vão ter para o teste ELISA, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre a diferença de anticorpo monoclonal e policlonal, e aqui, principalmente esses 3 primeiros, aqui o ELISA direto e indireto, né? Então, não é difícil. Aqui é uma ilustração de um teste feito rápido, né, que a gente chama, para o COVID, e aqui o teste ELISA, que para qualquer doença, você pode utilizar para as doenças que eu listei, de doenças virais, né? Lembrar que o ELISA é muito importante para a virologia e para a bacteriologia. E aí a diferença é que eu preciso sempre de um anticorpo, né, específico para cada doença bacteriana, cada doença, né, viral que vocês vão encontrar. Você precisa de um kit para isso, tá? E aí tem outros componentes químicos aqui que são importantes. Se vocês viram, eu deixei alguns vídeos sobre ELISA lá no Moodle e vocês têm que são utilizados para o teste. Além disso, vocês sabem que plantas infectadas, elas normalmente, quando ela tem um vírus, no indivíduo, a planta é erradicada, né? Ela é morta, né? Mas existem tratamentos, quando você produz essas plantas, que a gente chama de termoterapia. Então, você pode deixar o indivíduo numa faixa de temperatura de 70 a 100 graus, em que você pode restaurar o tecido ser sadio, e você sabe que o vírus sempre tem uma característica, tanto em animais quanto em plantas, de uma disseminação sistêmica. E, além disso, uma forma de você limpar uma planta infectada por um vírus, você pode usar quimioterapia, compostos químicos, eletroterapia, né, como estratégias para poder limpar. E depois que você limpou, tem um meristema, né? Você sabe que as culturas de tecido, elas podem ser feitas, né, de micropropagação ou cultura de tecido lá na parte da biotecnologia. Vocês podem cultivar uma nova planta através dos brotinhos dessa planta, ou através de micrósporos, que seriam os grãos de pólen, ou através dos óvulos, enfim. Estruturas reprodutivas podem dar origem a uma planta sadia. Então, esse prévio tratamento desses propágulos que são utilizados para a cultura de tecido são formas de você produzir uma planta sadia. Então, às vezes, o homem importa plantas de outras regiões do Brasil, do mundo, né, do Brasil e do mundo, e que são infectadas por patógenos, por doenças virais, e uma forma de você tratar essa termoterapia, quimioterapia e eletroterapia, né, para fazer a cultura de tecido. E olha, outra questão importante, eu não sei dizer para vocês o porquê que isso acontece, mas a carga viral dentro dos brotos das plantas sempre é menor. Por isso que ela é alvo para cultura de tecidos, cultivo de meristemas, para você depois produzir uma planta sadia. Então, se você tem uma planta doente, você vai ter uma carga viral menor nos brotos e aí você ainda corre o risco de produzir uma planta sadia sem realizar uma termoterapia.
E outras questões que vocês poderiam, né, me questionar. Mas, professor, 100 graus, 70 graus é uma temperatura muito alta, ela pode matar as células da planta, né? Então, na verdade, você não vai deixar, existe um tempo para que isso não aconteça, né? Um tempo exato para que você haja uma desintegração, né, da partícula viral e que a célula do indivíduo que você vai usar para cultura de tecido ainda permaneça sã. Tá ok? Então, a termoterapia, eu já falei para vocês, a proteção cruzada são outras formas que foi criada por um brasileiro, né? Que faz, onde ele faz a inoculação. É quase como o que eu falei para vocês sobre o ELISA. Só que você pega o vírus e coloca um vírus, uma estirpe fraca. É como se fosse um isolado que não causa pouca doença na planta e você faz o que a gente chama de pré-imunização. Ou seja, os sítios de parasitismos são ocupados pela estirpe fraca e quando vem uma estirpe mais forte, mais agressiva no ambiente, a planta, as mudas já estão infectadas. Isso foi criado, essa proteção cruzada foi criada para citros por um brasileiro, né? O Álvaro Santos Costa. Isso tem a ver com a área de fitopatologia. Então, foi um grande avanço na citricultura para tentar controlar o vírus da tristeza dos citros, né? O CTV, que a gente chama Citrus Tristeza Virus, que é um vírus alongado que a gente encontra e que foi criada dessa forma, né? Então, a ciência, né? Então, nós temos desafios na natureza e quando a gente tem investimentos, quando a gente tem apoio, quando a gente tem políticas públicas que visam incentivar a sociedade a tentar criar formas de tentar superar os desafios da nossa existência, da existência humana, que possam privilegiar, que possam melhorar a qualidade de vida, aproximar os direitos mais básicos que nós temos dos cidadãos. Então, isso é o caminho, né, da evolução, é o caminho da civilidade, né? Uma população civilizada, ela caminha junto com ciência, ela caminha junto com o ensino, com a educação. E para a gente poder finalizar a aula de hoje, né, eu vou parar hoje, né, na semana que vem a gente continua a falar sobre vírus. Os vírus, eles são divididos em, aqui uma representação do genoma, né, desse vírus. E essa representação do genoma, eles são representados por ORFs. ORFs em inglês, esse aqui é do vírus, um vírus, eu coloquei um exemplo, tanto de vírus de plantas quanto de vírus de animais. Aqui ó, ele apresenta, esse vírus é o primeiro vírus que foi reconhecido na natureza, o Tobacco mosaic virus. Então esse aqui é o nome científico do vírus, da espécie do vírus. Então essa espécie, ela né, nas literaturas você escreve a primeira vez e à medida que você vai fazendo o texto, depois você se refere ao que a gente chama de acronímia. Acronímia é a mesma coisa que a sigla, né? Ó, TMV. Tá? Então, é a acronímia, e esse vírus ele apresenta uma quantidade de nucleotídeos de 6.395. Então, e ele apresenta regiões de leitura, né? Essas ORFs, em inglês, ela quer dizer Open Reading Frame, que é uma região de leitura aberta, uma região que nada mais é de expressão de alguns genes. Então, a ORF1, quando você vê aqui uma representação da proteína, a ORF1 ela produz aqui a helicase, uma enzima, e um outro componente, um outro gene de 126K. Então, são diferentes componentes que são gerados. E aqui, simultaneamente, a ORF1 e a ORF2, elas podem, ao mesmo tempo, sintetizar ainda uma outra proteína. Aqui nós temos 3 genes de tamanho de 183 kilobases. E aí vocês têm outras regiões, como a ORF3, que vai sintetizar, né, um outro gene importante. Aqui a ORF4, né, ó, nós temos como se fosse ORF como sendo genes, e os 4 genes que são expressos, gene da polimerase, gene da capa proteica, gene da proteína de transmissão,
E aqui, ó, a capa proteica é um dos genes, e aqui, ó, nesse vírus, a ORF4, ela que é responsável por essa síntese, né? Então, dessa região que significa capa proteica, lembrem, lê-se como o capsômero, como aquela leitura, quando eu falei por exemplo, a superfície molecular do antígeno, ele tem uma série de proteínas que vão estar presentes justamente aqui no capsômero. No capsômero, na capa proteica, né, o capsídeo. Então, existe, quatro proteínas principais, né, que vão, por exemplo, o transporte sistêmico na planta, que vai caracterizar a especificidade no inseto vetor, né, a produção da capa proteica, a polimerase, né, essa parte amarela aqui, seriam as principais proteínas aqui desse vírus, tá? Então, eles seriam divididos e, no momento que esse vírus ele é colocado, vou falar sobre isso na próxima aula, colocado no citoplasma, eles vão produzir isso separadamente, proteínas são produzidas separadamente, e depois elas vão ser montadas como se fosse uma fábrica, sendo que essa capa proteica da ORF4, ela vai empacotar, ela vai proteger, lembrando que o capsômero é um elemento de proteção desses vírus, tá? Então, a ORF é uma região de DNA que contém um determinado número de códons que pode servir como molde para a síntese de proteínas. Ó. Então, ele está sintetizando diferentes proteínas aqui, sendo representadas as ORF2 e aqui a ORF3 e a ORF4. E repare que tem, né, uma molécula que inicia, né, iniciadora, e uma molécula terminadora, que a gente vai falar na próxima aula a respeito desses vírus. Então, esse é um vírus de plantas, um exemplo que eu estou colocando para vocês, e, em geral, essas quatro ORFs são quatro genes que vão produzir proteínas de diferentes tamanhos, que vão ter, de uma maneira geral, para outras espécies de vírus, eles vão sintetizar o gene da polimerase, o gene da proteína da capa proteica, o gene da proteína de transmissão e o gene da proteína de transporte, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar desse vírus aqui, que esse aqui a helicase, de novo, aqui, os diferentes genes. Esse aqui é o vírus do COVID, né? O SARS-CoV-2. A estrutura, né? Aqui é onde a gente estava falando sobre a produção de proteínas que vão reconhecer, fazer a reação antígeno-anticorpo, e aqui os tamanhos do genoma, né, e os genes que representam, né, esse vírus e as proteínas que vão ser sintetizadas também. Aqui um vírus, organização de um vírus, genômica de um vírus de animais. E aí na próxima aula a gente continua, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades, eu fiz da última aula, umas questões de múltipla escolha sobre a parte de VOF e de múltipla escolha de oximiares, né, de ferrugens, de carvões, de ascomicetos, de basidiomicetos lá para vocês, coloquei os slides, tá? Então, façam lá, tá? Eu vou começar a coletar as notas, a partir dessa semana a gente vai ter que correr atrás, né? Até o dia 29 a gente tem que tentar fechar a disciplina. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? A disciplina, ela tem, né, essa coisa, né, tem muito conteúdo mesmo, e ela envolve, eu sou um grande entusiasta, eu acho ela extremamente interessante, eu espero que vocês possam refletir, utilizar e aplicar algumas desses conteúdos, dessas ações, né, serem instigados no momento da docência, vocês aplicarem esses diferentes estratégias para poder aproximar algo que é tão minúsculo, tão pequeno, mas que faz, né, tem tanta importância na nossa vida. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá?